O tema que eu trago hoje como um recado do coração de Deus ao seu coração se chama Sementes de Deus. Quem aqui, quando criança, já fez aquela experiência de plantar aquela sementinha de feijão num copinho, às vezes de café ou de água? A gente colocava assim um algodãozinho. Quem é que já fez essa experiência? Será que só lá na minha terra tem isso? Geralmente na aula de ciências, né? Na aula de biologia. Não sei como é que são os jovens de hoje. Mas na minha época, que não faz tanto tempo assim, a gente fazia essa experiência, né, de colocar a sementinha de feijão num copinho para o trabalho da escola. No dicionário, a palavra semente significa grão que se lança na terra para germinar. Germinar significa começar a se desenvolver. Então, a semente nós entendemos que é o grão que se lança na terra com o objetivo que essa semente, que esse grão cresça, que esse grão desenvolva. Quem é que trouxe a Bíblia hoje? Mostra para mim. Se você está com a sua Bíblia, levanta ela bem alto para eu ver. Essa é a sua Bíblia? Então eu quero dizer para você que você também está com uma sementeira nas suas mãos. Aí, na palavra de Deus, há milhares de sementes. Cada versículo da palavra de Deus é uma semente que Ele dá para você. Cada versículo da palavra de Deus é uma semente que está pronta para germinar, que está pronta para crescer, que está pronta para dar frutos, porque essa palavra que você tem aí nas suas mãos, ela é viva. A Bíblia diz que ela é poderosa, a Bíblia diz que ela é eficaz. Essa palavra está ao seu alcance. Vamos valorizar a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aleluia. A minha Bíblia tem como título A Sementeira e a Colheita. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está aqui dando orientações quanto à coleta, quanto ao recolhimento das ofertas. Mas eu entendo aqui, quando eu li essa passagem, que essa revelação também se aplica ao nosso tema de hoje. Também se aplica a essa ministração. E o versículo 6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu trago isso para esse entendimento que eu iniciei aqui falando com relação à palavra. Se você tem pouco acesso a essa sementeira que está nas suas mãos, se você lida pouco com a palavra de Deus, se você estuda pouco, se você busca pouco, essa palavra que é viva, que é eficaz e que está pronta para se desenvolver na sua vida, se você faz isso pouco, você vai colher pouco. Mas a Bíblia está dizendo que se você semeia muito, está escrito aqui assim no versículo 6, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Quanto mais você declarar essa palavra, quanto mais você utilizar essas sementes que estão na palavra de Deus e que estão à sua disposição, muito mais você vai colher. E o versículo 10 diz: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso é palavra de Deus. Ele está dizendo que essa palavra que é viva, que é eficaz, ela tem poder para multiplicar. Ela tem poder para gerar frutos quando você declarar essa palavra. Isaías 55:11, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá. Nós vamos hoje passear na Bíblia aqui. Isaías capítulo 55, verso 11. A palavra de Deus está ao nosso alcance, irmãos, pronta para operar. Ela é viva, ela é eficaz.
Isaías 55:11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso é a palavra de Deus. Deus está dizendo que jamais a palavra que sai da boca dele, que está aqui, que está na sua mão, a voz dele já foi dita, a palavra dele já foi escrita, ela está ao seu alcance. Valorize essa palavra. Há pessoas dizendo que estão escutando a Deus, que Deus tem falado no coração, como se Deus falasse em toda esquina. Cuidado com isso. Deus só fala na palavra. Eu tenho ficado muito preocupada com algumas revelações que algumas pessoas se levantam para dizer que estão ouvindo. Eu costumo dizer que Deus fala com livro, capítulo e versículo. Alguém chega para mim e fala: não, porque Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Qual é o versículo? Qual é o capítulo? Qual é o livro da Bíblia que você leu e Deus falou no seu coração? Porque você pode perceber que a maioria das pessoas, ou não vou dizer a maioria, mas um bom número delas, escutam coisas que estão completamente fora dessa palavra. E estão enganadas achando que Deus está falando. Quando eu dirigia a Graça Music no Rio de Janeiro, fiz isso por quase 15 anos, eu cheguei a receber um telefonema de uma pessoa. E ela me ligou dizendo assim: olha, eu estou mandando os meus dados pessoais para você, os meus documentos, porque Deus falou que eu tenho que entrar na Graça Music e que você tem que assinar o contrato comigo. Assim. E aí eu ali pedi direção a Deus, né, para não ofendê-la e tratá-la com amor e respeito, mas mostrando que não era assim. Mas ela afirmou isso categoricamente: olha, foi Deus que mandou. Eu vou lançar um CD na gravadora. Mas Deus não falou comigo. Deus é Deus de confusão? Eu nem a conhecia. As coisas de Deus não são assim. E aí às vezes eu pergunto: será que alguém está escutando a voz de Deus da mesma forma que ele falou lá para o jovem rico para vender tudo o que ele tinha e distribuir aos pobres? Isso não tem ninguém escutando. Mas para gravar um CD é rápido. Deus fala aqui, irmãos. Não se engane. Eu não preparei isso para dizer a você, mas o Espírito Santo falou isso no meu coração. Não se engane. Quando Deus fala, como está falando nessa manhã, como fala aqui aos domingos e dos dias da semana através do pastor e de quem sobe nesse altar, Ele fala com livro, com capítulo e com versículo. Porque a palavra dele, como diz aqui, ela é viva, ela é eficaz. Essa palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ela prospera, ela vai agir com propósito naquilo que Deus enviou. Se Deus te prometeu, se foi Deus que falou, com livro, capítulo e versículo, fique firme, porque Deus vai fazer. Não volta vazia, ela prospera. Valorize essa palavra que você tem na sua mão. Não coloque a sua fé em nenhuma outra coisa, em nada, nada. A sua fé precisa estar firmada nessa palavra, porque o teu Deus é poderoso, Ele é invencível e a voz dele está aí, junto de você. Amém? Não fiquem olhando para as adversidades. O inimigo gosta de pintar um quadro, né? Que parece impossível, mas ele é pai da mentira. E nós não acreditamos em mentirosos, porque o Senhor é a verdade da nossa vida. Ele tenta pintar um quadro horroroso, mostrando pra gente que não tem jeito, mas ele é um derrotado, sempre vai ser. Não fique olhando as adversidades, não olhe as circunstâncias, não permita que os problemas, as batalhas, as situações difíceis paralise você. Semeie, use a palavra de Deus, ela está pronta para agir ao seu favor. Você não precisa abrir, mas você pode anotar. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Cegará significa ceifar a colheita, colher o que plantou. A Bíblia então está dizendo para nós que aquele que observa o vento, aquele que fica observando a situação,
coração, aquele que se deixa levar pelas circunstâncias ruins, pelo problema, pela adversidade, ele começa a colocar o medo dentro do coração, ele começa a colocar a dúvida dentro do coração. E essa palavra diz: quem observa o vento nunca semeia. Quem fica olhando para as nuvens, quem fica duvidando, quem fica achando que não vai conseguir. A Bíblia diz que quem olha para as nuvens nunca vai colher o que plantou. E aí você diz: mas Andréia, o meu marido é assim, porque eu tenho muitos problemas, o meu marido é assado, o meu filho faz isso, porque a minha filha está rebelde, porque isso, porque aquilo, porque o meu casamento, porque a minha sogra, a minha família, o meu trabalho. Você não conhece o chefe que eu tenho. Andréia, a minha saúde, não há um lugar que eu não sinta dor. Querido, querida, pare de olhar o vento. Pare de olhar a nuvem, semeie e lance a palavra de Deus. Ela é viva, ela tem poder, ela é eficaz. Creia! A Bíblia diz em Romanos 4:21 que Abraão estava certíssimo do que Deus iria fazer. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 19 diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E o 21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia! Abraão estava certíssimo. Eu amo esse superlativo colocado aqui nessa palavra. Ele não estava certo. A Bíblia diz que ele estava certíssimo. Não havia dúvidas. Se ele olhasse para o corpo dele, ele iria então entender que não era mais possível ser pai. Se ele olhasse com os olhos humanos para o corpo de Sara, ele também veria que não era mais possível aquela mulher conceber. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé e não por vista. E é por isso que Abraão estava certíssimo. Ele não duvidou. E a bênção chegou na vida de Abraão. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Você precisa declarar essa palavra. Você precisa semear a palavra de Deus, declarando, porque essa palavra tem poder. Se você ficar com a semente na sua mão, ela vai secar, querido. Porque semente não foi feita para ficar na sua mão. Semente foi feita para ser semeada. A Bíblia na sua casa, guardada na sua estante ou na sua gaveta, ela não pode operar. A palavra de Deus precisa ser praticada. Ela precisa ser declarada. Ela precisa ser colocada em ação. E quando você semear, permaneça firme. Olhe para esse querido que está do seu lado e diga para ele: quando você semear, permaneça firme. Depois que você semear, querido, aguarde o crescimento da semente. Não deixe a dúvida ficar rondando você. André, eu já entendi. Eu entendi o que Deus quer falar comigo. Eu vou semear. Eu vou lançar a palavra de Deus de acordo com a circunstância que eu estou vivendo. Eu vou declarar a palavra. Eu vou me firmar na palavra. Eu vou confessar a palavra. Isso, faça isso. E depois, não duvide. Aguarde o crescimento da palavra. Porque ela vai crescer. Ela é viva. Uma pastora do Rio de Janeiro, que com certeza essa família querida conhece, pastora Rosângela, esposa do pastor Donizete, uma vez ela deu um exemplo sobre confiar em Deus. Um exemplo muito simples, mas eu não esqueci. E ela usou o exemplo de que ela viajaria e ela tinha uma caneta de ouro muito bonita e ela não queria deixar essa caneta na casa dela. Então ela viajou, ia ficar um tempo fora e pegou essa caneta, né, que ela tinha muita estimação, uma caneta muito valiosa, e deixou com uma amiga para tomar conta. E viajou. E de minuto em minuto, a cada meia
ela ligava para essa amiga e falava, e aí, tá tudo bem? Você guardou a minha caneta direitinho? Onde é que ela tá? Tá tudo bem, tá guardada, tá aqui, tá direitinho, não tô usando não. Tá bom. Aí dali a meia hora, oi, tudo bem? E aí, a minha caneta, ela tá na caixinha direitinha? Você não tá deixando ela pegar poeira não, né? Tá tudo direitinho aí. E fez isso até voltar. Isso não é confiar. Ela deixou algo com uma pessoa da confiança dela, mas não era bem da confiança, né? Porque se fosse, não ligava a cada meia hora para saber se estava tudo certo com a caneta. E a gente pode usar aqui qualquer outro exemplo. E às vezes a gente faz isso com Deus. Pastora, o que você está dizendo? Através das nossas atitudes e das nossas reações, a gente acaba fazendo isso com Deus. A gente apresenta algo a Ele em oração e toda hora pergunta, mas Deus, o Senhor não está vendo não, porque ainda não aconteceu nada. E agora, Jesus? Mas eu já orei, né? Mas o Senhor prometeu, e aí? Aí chega no dia seguinte, fala a mesma coisa. No dia seguinte, fala a mesma coisa. Quando você semear, não duvide, permaneça firme. Uma semente natural, quando ela é semeada embaixo da terra, você não consegue ver, ela está embaixo da terra. Mas você pode ter certeza que essa terra está dando a ela todos os nutrientes que ela precisa para crescer. Você não está vendo nada, ela está ali embaixo da terra, mas ela está crescendo ali de baixo. Aquela terra fértil está dando a ela água, está dando a ela nutrientes. E no tempo certo, você já vê aquela folhinha aparecer, não é assim? Você já vê aquele pedacinho de caule brotar. Assim também são com as coisas de Deus. A palavra dele diz, você pode anotar em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Eu amo o final desse versículo. Eu vou ler novamente para você, anote. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade, não se ouviu nunca, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Não há outro Deus, não há um outro Deus que trabalha por aquele que nele espera. Aleluia! Querido, Deus está trabalhando em teu favor. Se você agiu com fé, se você orou com fé, se você declarou essa palavra que é viva com fé, Ele está trabalhando por você. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei o tamanho da tua guerra, eu não sei o tamanho da tua batalha, mas eu tenho certeza absoluta que o teu Deus está trabalhando. Ele trabalha por quem, Andréia? Por aquele que nele espera. Espere nele, aguarde o crescimento da semente. Ela vai germinar e isso será para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! O que cabe a você é lançar a semente, é declarar a palavra com fé. E depois disso, sem duvidar, permanecer em oração. Eu costumo dizer que a perseverança, ela é como um adubo para a sua semente. A Bíblia nos orienta a perseverar orando. Você sabia disso? Anote mais um versículo aí para você aprender. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Por causa do nosso tempo, eu estou orientando você a anotar e em casa você medita mais. Colossenses capítulo 4, versículo 2. A orientação da palavra de Deus é para que persevere em oração, não murmurando, não reclamando, mas dando graças. Colossenses 4:2 diz, perseverai em oração, velando na oração com ação de graças. Há uma outra tradução que diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Não é murmurando, não é duvidando, não é reclamando, não é dizendo para Deus que ainda não chegou.
mas é perseverando com ações de graças. Sabe como você persevera com ações de graça? Todo dia você já agradece aquilo que você ainda não recebeu. Deus, eu te agradeço porque o meu marido já está sentado aqui nessa cadeira vermelha. Eu te agradeço porque toda a minha casa, como a tua palavra diz lá em Atos, já te serve. Eu te agradeço porque essa enfermidade que o médico disse que era muito grave, que não tem mais jeito, já saiu do meu corpo. Eu te agradeço porque aquela porta de emprego que eu preciso, porque eu sou um chefe de família, já se abriu para mim. Eu te agradeço porque aquele meu processo na justiça, que é justo, é meu direito, o juiz já bateu o martelo e eu já recebi. Eu estou te agradecendo, Deus. Isso é perseverar com ações de graças. Isso é crer, porque isso é fé. Algumas pessoas parecem que ainda não entenderam o que é fé. Mas a fé é algo muito claro. E ela também está na sua Bíblia. É Hebreus 11:1. Não precisa abrir, eu vou dizer para você. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que você ainda não viu. Então preste atenção nisso. Fé é a certeza daquilo que você espera. Se você está esperando algo, isso já aconteceu, sim ou não? Não. Você ainda está esperando. Você estava esperando eu chegar, não estava? E eu vim com alegria. Você estava esperando eu chegar. Eu já estava aqui sentada na poltrona? Não. Você estava esperando eu chegar. Eu cheguei. Você não me esperou mais. Eu já cheguei, já estou aqui. Já estou olhando para você. Já estou carregando você dentro do meu coraçãozinho quando eu voltar para o Rio. Mas você estava me esperando, eu não estava aqui ainda. Isso é fé. É a certeza daquilo que você espera. Você ainda está esperando. Não aconteceu nada, mas você já está certo que é teu. A Bíblia diz que é a convicção, que também pode ser traduzido por certeza, de fatos, de acontecimentos, de bênçãos que você ainda não viu. O que você apresentou a Deus? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? Creia, já é teu. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Cuidado com as palavras que saem da tua boca enquanto essa resposta não chega. Tem gente que perde a bênção aí. É no meio do caminho. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, é esse que vai receber a coroa. A bênção está para quem persevera até o fim. Quem para no meio do caminho não recebe bênção, não. Mas muitos perdem a oração que fizeram. Muitos acabam, destroem ali a semente no meio do caminho. Por quê? Porque por causa do que sai da boca. Ai, mas será? Esse será você pode esquecer. Tira do teu aí da tua vida essa palavra será. Crente não usa essa palavra. Será? Não, teu Deus pode. Que será? Vai acontecer. Já é. Amém? Tira essa palavra aí da tua boca. Nada de será. Não, eu creio. O meu Deus vai fazer. Não perca essa semente que você lançou. Não destrua essa semente por causa das suas palavras. A partir de hoje, você agradece aquilo que você ainda não recebeu. Amém? E se você fizer isso, você vai estar enquadrado dentro de uma palavra maravilhosa que está aqui em Zacarias. Eu te ajudo a achar Zacarias. Ele é um livro antes de Malaquias. Andréia, não me ajudou muito, tá? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Se você perseverar com fé, agradecendo a Deus, você vai estar enquadrado aqui em Zacarias, capítulo 8, eu não falei o capítulo, né? Capítulo 8, versículo 12. Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Se você cumprir todos os passos que você aprendeu nessa manhã,
Se você semear a palavra, se você declarar a palavra com fé, se você não duvidar, se você perseverar em oração, não murmurando, mas agradecendo aquilo que você ainda não recebeu, você vai estar nesse grupo de Zacarias, capítulo 8, verso 12, que diz: porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Aleluia! Queridos, quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu entendi que somente aquele que semear e crer no que ele semeou, somente aquele que perseverar até o fim, vai herdar as bênçãos reservadas para ele. E o final desse versículo me faz tremer, porque esse versículo está dizendo que todas as bênçãos vão acontecer, mas o final dele diz: e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Isso chamou a minha atenção. Por que a Bíblia está dizendo dessa forma? E farei que o restante do povo herde tudo isso. Por que a Bíblia não diz: e farei com que todo o povo receba a bênção? Porque alguns, como eu falei, vão ficar no meio do caminho. Alguns vão fazer com que a semente se seque. Alguns não vão semear. Alguns não vão crer. Alguns vão duvidar. Alguns vão murmurar. Alguns vão dizer que Deus está demorando. E essa palavra então diz que somente o restante do povo, somente uma parte é que vai herdar tudo isso. Querido, que você faça parte desse grupo. Que nessa manhã você receba esse entendimento que vem da parte do Senhor. Que você faça parte desse grupo. Que esse restante de povo que sobrou, crendo até o fim, seja você. Que você esteja incluído no grupo de Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Sou eu, pastora. Eu estou no restante desse grupo. Muitos já desanimaram, muitos não creram, muitos não semearam, muitos não acreditaram nessa palavra, muitos duvidaram, abandonaram a fé, mas eu estou aqui, crendo até o fim. A minha bênção vai chegar, eu vou receber, e isso vai ser para a glória do Deus que eu sirvo. Aleluia!